Almas queridas, em instantes, iniciamos o estudo desta hora. Tema: reencarnação. Como entendê-la? Que Deus esteja conosco, como sempre está, e que nós estejamos com Ele, como também estejamos com Jesus, quanto Ele se encontra conosco, e que a espiritualidade seja o canal entre nós, o Pai e Jesus. Esta é a terceira abordagem sobre reencarnação. E na próxima semana fecharemos os nossos estudos. Estudamos algo sobre a existência da reencarnação, a reencarnação na Bíblia, e hoje vamos procurar entender o porquê da reencarnação. E na próxima semana veremos como aproveitar a reencarnação. Mas eu cumprimento aqui na tela Neide Lopes, Irene Secchini, Alberto Claro, Maria Edovirges, a vocês e certamente a outros corações, aos companheiros presentes, gratidão e mais gratidão. Para os companheiros presentes, observo que vocês têm a sinopse disponibilizada. Jerônimo Mendonça, em seu livro Escalada de Luz, escreveu: se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. E para bem entendermos esta assertiva de Jerônimo Mendonça, que ficou conhecido no movimento espírita como o gigante deitado e o imóvel mais móvel do Brasil, Jerônimo, até os 17 anos, apesar de algumas dores localizadas, teve uma vida dentro do que poderíamos chamar de padrões normais. Mas a partir da idade mencionada, ele foi acometido de uma artrite reumatoide que aos poucos foi deformando-o e paralisando-o, tanto que por 30 anos consecutivos
permaneceu inicialmente em uma cadeira de rodas, depois em uma cama ortopédica especialmente adaptada para ele, e ele se tornou tetraplégico, cego, cardiopata, com artrite reumatoide, proporcionando-lhe dores constantes e intensas, maxilar travado, tinha grandes dificuldades para se alimentar e não podia se permitir o tratamento dentário pela abertura insuficiente da boca. Se tornou espírita, um grande divulgador da doutrina e, apesar das muitas limitações, escreveu livros através dos companheiros, viajou por centenas de cidades realizando palestras, fundou 2 centros espíritas, sendo um na zona rural, uma gráfica e uma creche, que até hoje em Ituiutaba, Minas Gerais, atende mais de 200 crianças. E é dele este pensamento que agora repito. Se não houvesse a reencarnação, não haveria dentro de mim espaço para aceitar a existência de Deus. E o que traremos nesta meia hora de estudos tornará claro, espero, a sentença do amigo Jerônimo. Para estudarmos reencarnação, precisamos partir de um estudo mínimo que seja sobre Deus. Aos companheiros presentes, não há dificuldade alguma na compreensão de Deus à luz da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo, posto que os companheiros aqui presentes estão familiarizados com a doutrina espírita. Mas a vocês que permanecem à distância, eu pergunto respeitosa e carinhosamente. E na live de agora, formularei dezenas de perguntas e vocês todos sintam-se livres, à vontade, para continuar a formular perguntas que precisam ser respondidas de maneira lógica, sensata, permitindo-nos formular quantas perguntas quisermos, com a certeza de que não estamos ofendendo a Deus, não estamos ofendendo a Jesus e também não estamos ofendendo a espiritualidade. Para vocês, Deus
é mau ou é bom? Deus é injusto ou justo? Deus é ódio ou amor? Ele é imperfeito ou perfeito? É relativo ou absoluto? É um ser que se magoa, que se ressente, intolerante, inflexível, vingativo, ou é um pai misericordioso, perdoador, bom, tolerante, compreensivo? E avancemos nas perguntas. Deus tem a todos nós como iguais para Ele? Ou você crê que Deus tem alguma preferência, alguma inclinação por alguns filhos em detrimento de outros? Você crê que Deus ama mais os brasileiros do que os chineses, para citar dois países, e são mais de 200 países? A pergunta poderia ser multiplicada. Deus ama mais os ricos que aos pobres? Deus ama mais os saudáveis que aos doentes? Deus ama mais as pessoas cultas que as ignorantes? Quais as respostas que damos para estas perguntas? Apenas algumas. E vamos insistir em mais perguntas. Como explicar que o bom sofre ao lado do mal que prospera? Como compreender tantas dificuldades, tantas limitações, tantos bloqueios para uns, enquanto outros experimentam tantas facilidades, conquistando tudo aquilo que almejam, ou boa parte daquilo que almejam? Como explicar que uma mãe gera um filho educado, bom, generoso, amoroso, e através do mesmo útero vem um filho inclinado ao mal, ao crime, violento, perverso? Como explicar isto? À luz da genética? Então, a bondade depende de uma combinação casual das células, e a maldade depende de uma combinação casual das células. Dependendo de como células, moléculas se unem, teremos um monstro. E dependendo de como as células, moléculas se juntam, se combinam, teremos um santo. Portanto, a vida se torna joguete de circunstâncias fortuitas, casuais, que fogem completamente ao poder de Deus, à vontade de Deus. Mas Deus não é um ser inteligente? Ele é ou não previdente?
ele é ou não providente? Não contei as perguntas, nem mesmo me preparando para este momento, me dei ao cuidado de contar as perguntas, porque muitas vão sendo elaboradas agora, ao sabor da emoção, do momento, tendo em vista os nossos estudos e a assistência da espiritualidade. Estou apelando para a lógica, para a fé raciocinada. A teologia clássica não quer que pensemos, não tem interesse que pensemos. A teologia clássica quer fazer com que algumas pessoas se acreditem privilegiadas, favorecidas, já com o ingresso no céu garantido, bastando para isto a frequência a alguns cultos, a algumas reuniões, pagamento do dízimo, e isso basta. Outras dizem que a salvação está na dependência do batismo nas águas. Eu fui integrante de uma das igrejas reformadas. Depois fui para a doutrina espírita, onde me encontro hoje feliz e abençoado. E um pastor evangélico me procurou e disse: Isaías, estou surpreso com sua decisão de se tornar espírita. Você está informado de que a salvação é para aqueles que creem em nosso Senhor Jesus Cristo e que se batizam nas águas. Isto foi em 1980, faz 40 anos. E eu disse para o pastor, disse não, perguntei, pastor, se somente serão salvos aqueles que creem em Jesus, como a igreja propõe, e aqueles que são batizados nas águas, somente os que creem em Jesus, como a igreja propõe, e que se batizam como a igreja propõe, serão salvos. Eu perguntei a ele, qual o futuro espiritual dos bilhões de seres humanos que estão na Terra, que não creem em Jesus, como o Senhor está colocando, que não se batizaram nas águas, ao morrerem, irão para o céu, junto com os que creram e se batizaram, ou irão para o inferno? Eles não se batizaram e muitos nem terão notícias de Jesus. Nasceram, viverão e morrerão sem nunca terem falado de Jesus, sem nunca terem tido acesso à Bíblia, sem nunca terem entrado numa igreja cristã. E Deus, na sua previdência, sabia que eles jamais teriam contato com esta literatura, com esta cultura. Eles vão para o inferno? Certamente não. Eles irão para o céu, mas não creram, não batizaram. Para onde irão, pastor? E o pastor, honesto,
humilde, me disse: Isaías, eu nunca tinha pensado nisto. Vou estudar e volto para conversar com você. Faz 40 anos, estou esperando o pastor me procurar para trazer esta resposta. E a todas estas perguntas, meus amigos, não provocativas, mas desafiadoras, instigantes, estou sim instigando-os para uma reflexão honesta, profunda, equidistante, sem inclinações. Eu não ganho nada do ponto de vista humano para defender a reencarnação. No sentido humano, eu estou aqui fazendo esse estudo gratuitamente. O centro espírita que integro não me paga nada. E nenhum centro espírita paga qualquer coisa para outros oradores abordarem este e outros temas. Do ponto de vista humano, não levamos nenhuma vantagem. E estou aqui desinteressadamente. Nós precisamos, queridos, refletir seriamente, sem medo de desagradar teólogos, filósofos, pastores, sacerdotes, porque a sua salvação, a sua felicidade presente e futura, a sua segurança, a sua tranquilidade não dependem de pastores, sacerdotes, filósofos, teólogos. É uma conquista sua, é uma conquista nossa, que vamos realizando cada um de per si, com seu esforço, com sua decisão, com sua determinação, com o seu querer, ainda que para isto desagrade cônjuge, filhos, a parentela, amigos, a sociedade. Precisamos de coragem na fé, de independência de opinião, de autonomia do nosso querer e do nosso viver. Será que Jesus se enganou a respeito de Deus? Será que Jesus está nos enganando quando nos propõe a oração dominical? A oração denominada Pai Nosso? Lá não está dito: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Todos os dias, milhões de cristãos em todo o mundo oram esta prece. Perdoa as minhas ou nossas ofensas ou dívidas. Será que é vão este pedido a Deus? É inútil? Estamos perdendo nosso tempo? Estamos brincando de orar? Estamos brincando de conversar com Deus? Atenção, espíritas, nunca mais pensem ou digam: Deus não perdoa, porque Ele não se ofende. Quem afirma isto demonstra não ter estudado o tema perdão.
doar. Doar é entregar gratuitamente alguma coisa. Eu tenho aqui um copo com água. Eu posso vender este copo. Posso alugar, emprestar. Vendendo, você me pagará o preço combinado. Emprestando, você me devolverá. Alugando, você pagará o aluguel e restituirá o copo quando solicitada a devolução. E eu posso doar este copo. Ao doá-lo, faço-o generosamente, gratuitamente. É seu, passa a ser seu. Perdoar. O que o prefixo per está fazendo aí? Per tem o sentido de mais, além, acima de. Quando pedimos perdão a Deus, Deus perdoa sim, nos doando mais, nos doando além do que tem doado até então. Deus nos doa outras oportunidades de correção. Deus nos doa outras oportunidades de superação. Deus nos doa outras oportunidades de reparação, de crescimento, de reajuste, de resgate. Deus doa. E doa sempre, sempre mais, o quanto for necessário. Por isso, Emmanuel, no livro O Consolador, nos diz que a reencarnação é o perdão de Deus. Deus perdoar não é deixar para lá. Perdoar não é tapar o sol com a peneira. Perdoar não é fazer de conta que não aconteceu nada. Perdoar não é empurrar com a barriga. Perdoar é renovar ao outro, ao que errou, ao que caiu, a oportunidade de corrigenda, de reajuste, de superação. E Deus nos perdoa a todo momento. Se eu agora cometer aqui um desatino, numa expressão indelicada, deseducada, infeliz, e no instante seguinte eu continuar falando, Deus já está me perdoando. Se eu disser aqui uma heresia, no segundo seguinte eu já posso dizer, gente, me expressei mal, perdoem-me. E esta oportunidade e esta possibilidade de corrigir no instante seguinte já é o perdão de Deus, porque eu falei algo que não devia e nem por isso fiquei mudo, nem por isso perdi a audição, me tornei cego ou paraplégico, qualquer outra coisa. Deus não me tolheu imediatamente de qualquer condição de me recuperar do erro praticado. Deus não perdoa só na próxima encarnação, ou amanhã, ou no mês que vem, ou no ano que vem. Deus está perdoando agora.
Se eu não estiver sendo honesto aqui, coerente, lúcido, se eu não estiver sendo fraterno, Deus continua me perdoando, me dando a oportunidade de prosseguir na live para que eu tenha tempo e oportunidade de correção. Não existe no universo quem mais perdoe do que Deus. Deus nos perdoa, dizendo Isaías, volta para a terra em um outro corpo. Vamos dar um exemplo, que não é exemplo, é realidade. Isaías, você foi um mau sacerdote na Idade Média, na Espanha, na Itália. Você traiu Jesus, você traiu o Evangelho, você malbaratou uma oportunidade reencarnatória dentro da igreja. Então, meu filho, não vou levar você para o inferno, ad eterno, fica lá 1 trilhão de anos, vezes 1 trilhão, 1 trilhão, 1 trilhão, porque você foi mau sacerdote. Vamos combinar uma coisa, meu filho, você volta para a terra. Você vai permanecer um tempo numa igreja reformada, depois você vai para a doutrina espírita, vai conhecer Jesus, Allan Kardec, a doutrina espírita, e você vai sair por aí, meu filho, divulgando o evangelho honestamente. Você vai treinar desapego, simplicidade, para você não reincidir nos mesmos erros da Idade Média. Este é o perdão de Deus, que nos dá a oportunidade do estudo, que nos dá o cérebro, que nos permite granjear conhecimento, maturidade, experiência, e com esses recursos todos, frutos da misericórdia de Deus, frutos do amor de Deus, nós podemos ir ao encontro da justiça e fazermos bem feito o mal feito do passado. E como nesta encarnação, certamente não estou tirando nota 10, Deus vai continuar me dando outras oportunidades. Quantas reencarnações forem necessárias, porque Deus é Pai, um Pai justo, misericordioso, bom. A justiça humana leva em conta os antecedentes do réu, leva em conta as circunstâncias que envolveram o réu. No latim, leva em conta a vida anteacta do réu, a vida anterior, a sua infância, a sua adolescência. Leva em conta circunstâncias atenuantes. Dependendo do comportamento carcerário, tem progressão de regime, visita íntima, tem possibilidade de saídas temporárias. Será que a justiça humana é mais compreensiva que a justiça divina? Será que a justiça humana é mais tolerante, é mais misericordiosa que a justiça divina? Há aí um contrassenso. Um juiz humano, um promotor de justiça humano, um delegado de polícia são mais humanos, mais bondosos, misericordiosos, compreensivos que o próprio Deus. Será que a criatura consegue tanto evoluir ao ponto de se tornar superior ao seu Criador? Qual estátua se torna superior ao seu artífice? Qual quadro pintado que se torna superior ao pintor?
O que é superior, a partitura musical ou o seu compositor? O que é superior, o prédio ou o pedreiro, o engenheiro? Será que a criatura consegue atingir uma condição superior ao seu Criador? Será que em algum momento eu serei melhor que Deus? Então eu vou me tornar Deus e ele vai ser um ser inferior a mim? Notemos, queridos, perdoe-me a ênfase, mas nascida do sentimento honesto de querer compartilhar com vocês estas reflexões, auridas no estudo, na reflexão. Que pensar de um professor que não dá oportunidade para o aluno repetir a prova, repetir a lição? Que pensar de um médico, Hamilton, que diz para o paciente: já te tratei uma vez, me recuso a tratá-lo segunda vez, procure outro, eu não vou te atender mais. Que pensar de um advogado que só aceite defender réus primários, que se recusa a defender um réu reincidente? Se o reincidente é quem mais necessita por sua inclinação ao crime, se quem mais necessita é o doente rebelde que não se curou ao influxo do primeiro tratamento, como negar uma oportunidade ao aluno com mais dificuldade? Por que privilegiar só o bom aluno, o bom paciente, o criminoso que praticou um crime e nunca mais reincide? Por que fechar as portas ao arrependimento, à expiação, à reparação? Que pensar de um pai que expulsa o filho de casa e diz: nunca mais volte aqui, não sou mais seu pai, não me procure. Passou, morri, acabou, chega, vai cuidar da sua vida, que eu vou cuidar da minha. Que pai é este? Que mãe é esta? Lógica pura, meus queridos. Se eu tenho alguma pitada de bondade, esta bondade vem de Deus. Se eu tenho alguma pitada de misericórdia, esta pitada de misericórdia não é invenção minha, vem de Deus. Se eu tenho alguma pitada de tolerância, essa tolerância é Deus em mim. Será que Deus, que colocou tolerância em mim, ainda que mínima, colocou nos companheiros aqui, esse Deus está pobre de tolerância, está pobre de amor, está pobre de misericórdia, pobre de possibilidades para nos ajudar? E que Deus incompetente seria este se não encontrasse um mecanismo para ensejar-nos o arrependimento, a reparação, o reajuste? Como crer que basta uma confissão labial, que basta um batismo nas águas para se sentir salvo para sempre? Qual é a água que tem o poder de redimir um espírito? Então a reencarnação é lógica, é bom senso, mas para isto ela pede fé raciocinada. E em respeito ao tempo, não prossigo nas questões e nas reflexões. Não tenhamos medo de multiplicar as perguntas. Deus não se ofende e, aliás, quer mesmo que as formulemos para podermos corajosamente buscarmos
a verdade da vida que passa pela reencarnação. Sem a reencarnação, para terminar, como vou entender que a nossa filha Morgana reencarnou com mielo meningocele, sem controle de esfíncteres, e que morreu, desencarnou aos 31 anos, paraplégica, sem sensibilidade nos membros inferiores. Por que a Morgana nasceu assim? Para me punir? A justiça humana está na Constituição Federal. A pena não passará da pessoa do criminoso. A pena não passa da pessoa do criminoso. Se o criminoso sou eu, por que punir a Morgana? O que ela tem a ver com os meus desatinos? Veio para punir a mãe? Sim, mas o que a mãe tem a ver com isto? Se o problema, o que a Morgana tem a ver com isto? Se os crimes foram praticados pela mãe, não se transfere a pena de uma pessoa para outra. Que pensar de uma justiça que mande para a cadeia o pai, sendo o filho o autor do crime, ou vice-versa, manda prender o filho pelo crime cometido pelo pai? Não é um absurdo? Ora, se a justiça humana se recusa a prender um inocente no lugar de um culpado, salvo os erros judiciais, por que admitir que Deus puniria um inocente no lugar de um culpado? Se bem que Deus não pune a ninguém, ele chama a todos à responsabilidade pelos atos praticados. Que Jesus a todos sempre nos abençoe. Peço perdão por eventuais excessos, mas atribua-os à honestidade do estudo desta hora. Gratidão.